Boa noite. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Me dá um feedback porque eu tô de fone e aí não sei como é que tá o áudio aí para vocês. Me dá um legal se vocês estão me ouvindo bem. Simbora, simbora. Perfeito. Boa noite, Bruno. Obrigado. Para quem não me conhece, meu nome é Ícaro Ramalho, eu sou fisioterapeuta e osteopata pediátrico. Sou especialista aí no tratamento das disfunções pediátricas. E hoje aqui nessa live a gente vai discutir um pouquinho sobre estratégias para você, fisioterapeuta, conseguir fazer destravar aquele paciente ali que tem um atraso do desenvolvimento motor, que você atende ele, que consulta atrás de consulta, atendimento atrás de atendimento, você não consegue gerar resultado, você tem uma sensação de que está enxugando gelo, o bebê ele não responde aos seus estímulos motores, tá? Então hoje eu vou falar estratégias de como a gente conseguir fazer com que esse paciente melhore e resolva aí essa disfunção e você consiga ter evolução significativa nesse paciente. Vou abrir a cabecinha de vocês hoje para isso, beleza? Simbora então começar, tá? Então, se a gente for falar um pouquinho sobre desenvolvimento motor, a gente primeiro precisa entender conceitos básicos, certo? De algumas coisas e a gente vai definir isso aqui agora, tá? Então, primeiro, a gente vai entender um pouquinho sobre desenvolvimento motor. Então, o desenvolvimento motor, ele é definido como um conjunto de características, certo? Que faz com que, permita com que o bebê, que quando nasça, tem um movimento completamente reflexo, isso se desenvolva e se transforme em uma motricidade totalmente voluntária e com coordenação motora complexa, certo? Então, faz com que essa constante evolução vai permitindo que esse movimento que no bebê antes era totalmente reflexo, ele se torne agora uma motricidade voluntária, certo? Fazendo com que esse bebê realize movimentos mais complexos, como deambular, ficar de pé, motricidade fina ali nas mãos, por exemplo, certo? Então isso é basicamente o que a gente define como um desenvolvimento motor do bebê. Então, por exemplo, questão da motricidade fina, né? Então, se a gente observar nossos avós, por exemplo, têm uma dificuldade enorme de mexer no celular, né? Manipular o celular. Se a gente vê um bebê hoje de 1 ano e meio, ele tem uma maior destreza ali e mexendo no touch, desenrola e faz tudo, né? Então isso faz parte dessa evolução constante que vem acontecendo ao tempo todo, certo? Então isso vai fazendo com que esse bebê ele construa movimentos mais complexos de forma voluntária, beleza? E esse desenvolvimento motor ele acontece em uma sequência específica, certo? Independente de onde esse bebê more, independente de qual raça esse bebê seja, independente de qual país esse bebê seja, onde ele more, todo desenvolvimento motor ele acontece em uma ordem, em uma sequência específica que o nosso corpo ele está completamente programado para acontecer, tá? Certo? Então, existe uma sequência lógica que precisa ser respeitada, como por exemplo, o controle cervical, o engatinhar, ficar de pé, andar, ou seja, uma sequência previsível que o nosso corpo está programada. Por isso que o bebê ele não pode pular fases, certo? É por isso que o bebê ele precisa passar pelos marcos do desenvolvimento motor, que é para que aquele movimento que no início da vida dele é só um reflexo, certo? Ele se integre no corpo e ele se torne um movimento voluntário, tá? Com uma motricidade mais complexa, certo? Então, por isso o perigo, por exemplo, do bebê pular fases do desenvolvimento motor, certo? E ele pode pular fases por diversas situações, certo? Por questões inerentes do corpo desse bebê, por questões de estímulos em casa, por falta de estímulos, enfim, a gente vai falar sobre isso aqui,
tá? Mas entenda que o desenvolvimento motor, ele precisa seguir essa sequência que o nosso corpo está programada para integrar todos os reflexos, certo? Que antes o nosso desenvolvimento motor, nossos movimentos, ele é completamente por reflexos primitivos e isso precisa se integrar no nosso corpo para se tornar um movimento voluntário. Beleza, gente? E existe um ritmo variável aí desse desenvolvimento motor acontecer. Então, existem situações que fazem com que exista essa variabilidade de movimento aí do desenvolvimento motor, certo? Dessa criança. Então, por exemplo, aspectos que podem influenciar, certo? Questões de aspectos socioeconômicos, né? Então, hoje, nos países desenvolvidos que têm, por exemplo, um acesso à tecnologia muito grande, aqui nós, né, no Brasil, a gente tem um acesso fácil à tecnologia, a gente vê que isso implica diretamente no desenvolvimento motor dessa criança. Então, esse excesso de acesso a telas, por exemplo, isso influencia completamente nesse desenvolvimento, nas estratégias que essa criança apresenta e desenvolve para desempenhar qualquer tarefa do dia a dia, certo? Então, antigamente, eu tenho 30 anos, faço 31 esse ano, então eu sou ali basicamente dos anos 90, então nós tínhamos, a nossa brincadeira era sair na rua, era brincar com colega, subir em árvore, subir em muro, correr, brincar. E hoje com esse excesso de telas a gente vê que essas crianças elas estão cada vez mais deixando essas brincadeiras de lado, né? Então, por um lado, ela tem uma destreza de motricidade fina em mexer lá na tela, com uma certa facilidade, se a gente compara com os nossos avós, por exemplo, mas essa criança ela não tem estratégias motoras adequadas, porque ela não tem desafios, certo? Para criar essas estratégias do desenvolvimento motor. Beleza? Então isso é muito importante. Aspectos nutricionais, então a gente sabe que para um corpo se desenvolver, a nutrição ela precisa ser adequada. Então, países aí que essa questão nutricional ela é bem carente, diretamente vai ter influência no ritmo desse desenvolvimento motor, certo? Um exemplo bem legal, eu li isso num trabalho uma vez que eu fiz lá na época da faculdade, é que, por exemplo, nos países ali do continente africano, regiões ali do continente africano, tem bebês que ganham um controle de tronco mais rápido comparado a outros países, porque as mães precisam ir para as lavouras, precisam ir para as roças trabalhar, não tem com que esse bebê fique, e elas fazem pequenos buraquinhos ali no chão e colocam aqueles bebês ali, né? Olha que interessante. Então, por esse estímulo em excesso, esse bebê acaba ganhando um controle de tronco mais rápido em relação a países, por exemplo, mais frios, né? Então, países mais frios, o bebê ele fica muito empacotado, ele fica muito contido, certo? Então, isso faz com que esse bebê não tenha muito movimento corporal. Eu brinco que é o estagiário, né? O bebê ele não tem o famoso estágio, né? Que é essa movimentação voluntária e involuntária para esse desenvolvimento motor acontecer, tá? Então, isso pode influenciar também, certo? Outra coisa também é questões também de... Então, são essas três características específicas que podem influenciar nesse ritmo desse desenvolvimento motor. Porém, existe uma sequência lógica que o nosso corpo está programado. Então, pode sim existir uma variabilidade de tempos dos marcos motores a depender dessas características de países, questões nutricionais, certo? Mas existe uma sequência lógica que, independente do país que a gente more, independente da raça, ela precisa acontecer nessa sequência que o nosso corpo está programado, né? Então, controle de cabeça, o rolar, o sentar, ficar de 4 apoios, engatinhar, ficar de pé, fazer a deambulação. Então, precisa existir um pouco dessa coordenação, precisa existir essa sequência lógica dessa programação do nosso corpo, certo? Falando desse desenvolvimento motor. E aí, existe outra situação também quando a gente pensa em desenvolvimento motor, que é a questão do indivíduo, da tarefa e do ambiente, certo?
Existem alguns estudos que falam que o desenvolvimento motor entre o sexo ele é diferente. Então, tem diferenças no desenvolvimento motor, nesse ritmo, como ele acontece entre o sexo masculino e o sexo feminino, tá? Tem alguns estudos que trazem isso pra gente, certo? Tem a tarefa também. Então, é quando uma criança ela está realizando ali alguma atividade e quais são as estratégias motoras que ela apresenta para desempenhar uma tarefa naquele naquela determinada atividade que ela está realizando, certo? E existe um ambiente, certo? Um ambiente pobre em estímulos com certeza vai implicar diretamente nesse desenvolvimento motor do bebê, certo? Então, lógico que a gente sabe também que um ambiente mais organizado vai fazer com que essa criança ele tenha um melhor desempenho, ele tenha um melhor desenvolvimento motor. Então, você que já é fisioterapeuta, que trabalha com pediatria, que trabalha com essa questão do neurodesenvolvimento com o desenvolvimento, basicamente isso aqui não é muita novidade, né? É o que você, como terapeuta, traça as estratégias para você tratar aquele paciente, né? Como é que está o desenvolvimento dessa criança? Como é que estão os aspectos sociais? Como é que está a tarefa? Né? Como é que está o indivíduo? Como é que está o ambiente que esse bebê está inserido? Vamos aqui avaliar, entender o que é que essa criança não está fazendo, entender o que é que esse bebê não está fazendo. Bora agora estimular ele no nosso consultório e orientar essa família para que ela também faça isso em casa e a gente tente ganhar esses marcos de desenvolvimento motor que esse bebê não está conseguindo alcançar. Certo? Não é mais ou menos isso que a gente faz, né? Não é mais ou menos isso que o nosso raciocínio que a gente trabalha com a fisioterapia pediátrica. Mas se eu disser para vocês que existem outras situações que podem influenciar diretamente no atraso desse desenvolvimento motor, certo? Como é, por exemplo, as questões das disfunções de mobilidade corporal, tá? Ícaro, o que é isso? Estou perdido. O que é que tem a ver? Certo? Quando eu falo de disfunção de mobilidade tecidual, eu estou falando de bloqueios em muitas regiões do corpo, certo? Nas articulações, nos órgãos, na coluna, no pescoço, nos ossos da cabeça, nas fáscias, em todas as estruturas. Tem como a gente avaliar e tratar bloqueio em qualquer região do nosso corpo. Isso, gente, pode influenciar diretamente nesses marcos e como o desenvolvimento motor do bebê ele acontece, certo? Porque eu faço uma analogia aqui com meus pacientes que é o seguinte: imagina que você, sei lá, faz academia, a sua atividade física é a academia que você faz, tá? E aí você quer fazer um agachamento livre, mas você acordou aquela semana com um bloqueio ali, sentindo um desconforto ali na lombar, na região pélvica, na região sacroiliaca. Você subir escada, você está tendo uma certa dificuldade, você não está conseguindo fazer uma flexão muito boa ali de quadril. Como é que o seu desenvolvimento motor vai ser para você desempenhar essa atividade na academia? Como é que você vai desempenhar esse agachamento livre lá durante o seu exercício? Com certeza vai estar pobre, né? Vai estar diminuído, você não vai estar com 100% de sua capacidade para realizar aquela atividade. Você vai sentir desconforto, você vai sentir limitação de movimento, certo? Tudo isso influencia nessa nossa atividade. Tudo isso influencia nesse nosso movimento corporal, certo? Então, gente, o bebê... Já tem estudos que mostram que 98% dos bebês, por exemplo, nascem com disfunções de mobilidade da base de crânio, por exemplo. Certo? Já estou puxando aqui o raciocínio para a gente começar a pensar. Que é uma região muito nobre, que passa estruturas importantíssimas, certo? Nervo vago, acessório, por exemplo, mas também, pensando no movimento do bebê, é uma região muito importante para o bebê conseguir fazer rotações cervicais, por exemplo. Certo? Então, como é que você acha que esse bebê, que por algum motivo, lá do período gestacional, que pode fazer com que ele desenvolva esse bloqueio em base de crânio, certo?
Isso vai influenciar diretamente nessa mobilidade cervical. Esse bebê ele não vai experimentar as laterais, certo? Esse bebê não vai experimentar a lateralidade, certo? Como é que vai chegar lá naquela fase do rolar, por exemplo, perto do 4º mês? Como é que a gente quer que esse bebê role se ele nasceu com essa disfunção de mobilidade cervical, se ele já tinha uma dificuldade, por exemplo, nessas rotações, que nem estimulou a questão do labirinto aí? Os estímulos labirínticos desse bebê foram pobres, certo? Ele não experimentou a lateralidade e a gente quer que chegue no 4º mês e esse bebê ele role. Faz sentido na cabeça de vocês? Certo? Então, não adianta a gente querer fazer com estímulos motores no consultório e com exercícios que a gente ensine a essa família a fazer em casa para a gente ganhar essa lateralidade, esse rolar desse bebê. Se na verdade o que existe é um bloqueio de cervical alta que fez com que essa criatura não experimentasse essas lateralidades. E isso não foi introduzido nesse corpo. Ele não desenvolveu essa estratégia de movimento. Ele não desenvolveu essa estratégia motora, certo? E isso não se tornou um movimento voluntário. Então a gente vai enxugar gelo querendo fazer só estímulo motor. Não vai dar conta. Certo? É isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Então, quando eu falo de destravar o desenvolvimento motor do seu paciente, é disso que eu estou falando. Eu estou falando das disfunções de mobilidade corporal, que, gente, 98% dos bebês apresentam ela. Ou seja, todo bebê ele precisaria ser avaliado com um profissional que trabalha com a terapia manual avançada pediátrica. Certo? Porque, na grande maioria, os bebês eles vão apresentar disfunções de mobilidade, que não só alteram no desenvolvimento motor, mas alteram no funcionamento total do corpo, certo? Se eu falo, por exemplo, que tem uma disfunção de mobilidade de base de crânio, tá? Que minha coluna, a gente sabe que dessa região, por exemplo, do forame jugular, sai estruturas importantíssimas, nervo vago, por exemplo. É o nosso maior nervo parasimpático, responsável aí por mais de 85% de toda a inervação parasimpática dos nossos órgãos. Significa dizer que se essa região está bloqueada, se esse nervo está com disfunção, esse bebê ele pode apresentar qualquer sintoma visceral. Por isso que a terapia manual avançada pediátrica consegue tratar refluxo, cólica, constipação, disquesia, certo? Porque nós temos esse raciocínio. Tá? Em contrapartida, a gente está deixando esse corpo livres de bloqueio corporal e aí sim ele está completamente agora preparado, sem tensão, sem limitação de movimento para ele desempenhar e passar por esses marcos do desenvolvimento motor. Certo? É só tendo esse raciocínio que você vai conseguir gerar resultados no seu paciente. É tendo esse raciocínio e tendo esse conhecimento para aplicar no seu paciente que você vai conseguir tratar o paciente de forma rápida. E como eu falo aqui sempre, em 4 atendimentos. Certo? Beleza? Estão começando a entender esse raciocínio, certo? Eu tenho uma fisioterapeuta que ela trabalha com esse meu conceito, né, isso da terapia manual, e ela é engraçado que ela só trabalhava com neurofuncional há mais de 20 anos, né? E aí ela, depois que entrou nesse mundo da terapia manual, ela falou bem assim: Ícaro, hoje eu acredito que todo paciente que tem um atraso do desenvolvimento motor, ele precisa, dentro das terapias, de todas que ele faz, é também passar por um profissional que trabalha com a terapia manual. É imprescindível. Porque ela viu que os resultados de 20 anos que ela trabalhava, depois que ela começou a aplicar esse conhecimento, os resultados foram outros. A evolução desse paciente foi muito rápida. Por quê? Porque a gente agora está fazendo com que esse paciente, esse bebê, essa criança tenha capacidade total de desempenhar aquela tarefa.
certo? Aquele exercício, aquele marco de desenvolvimento motor, beleza? É isso que eu quero que vocês entendam. E aí, quando a gente fala entre terapia manual e fisioterapia motora, fisioterapia neurofuncional, qual é a melhor, Ícaro? Qual é o que eu faço? Eu recebi perguntas de pais direto aqui no meu consultório, né? No direct do meu Instagram. Ah, eu vou para você ou eu vou para fulano? Não existe isso. Não existe melhor terapia. Elas se complementam. Certo? As duas se complementam. Para juntas ter um resultado fantástico no nosso paciente. E aí sim a gente conseguir tratar o nosso paciente em até 4 atendimentos. É dessa forma. Essa semana, é engraçado, eu estou com um paciente, hoje eu fiz o 3º atendimento nele. Ele teve... ele foi fazer uma cirurgia de adenoide. Ele tinha quase 90% de obstrução, então tinha muito problema respiratório para dormir, enfim. Só que nessa cirurgia ele teve complicações, né? Então ele pegou uma infecção, essa infecção foi lá para o quadril, ele ficou 2 meses internado, enfim. Teve que fazer traqueostomia, foi entubado, um caos. E teve que fazer uma cirurgia, abrir, né, o quadril desse bebê para tirar essa infecção, né? Tava tendo muito foco ali. E aí ele ficou com aderência cicatricial muito gigante ali na perninha direita dele. Ele tem 2 anos. Ele veio hoje, inclusive, para mim. E aí a mãe entrou em contato e falou bem assim, a gente teve alta, estamos fazendo fisioterapia, já tem alguns meses, 2 meses, mas ele ainda tem muita dificuldade. Quando ele senta, ele não conseguia colocar o apoio nos 2 isquios, né? Ele só sentava em um ladinho do bumbum, ele não conseguia fazer a descarga de peso do lado direito, ele só sentava com a perna esticada, toda vez que ele andava ele não apoiava a perna, ele não descarregava a perna para a perna direita, o peso na perna direita, ele andava mancando, não agachava, enfim, estava com uma série de limitações, certo? E aí ele chegou aqui para mim, já estava fazendo fisioterapia há alguns meses, e aí eu fui liberando essas estruturas, principalmente a cicatriz, né? E aí a mãe me mandou uma mensagem bem assim, o que foi que você fez com meu filho? Porque ele já saiu daí, chegou aqui em casa agachando, começou a correr, tá dobrando mais a perna, a fisioterapeuta tá impressionada porque ele tá muito melhor na fisioterapia. Certo? Parece mágica, mas não é mágica, certo? É com o nosso toque sutil e suave a gente ir procurando esses bloqueios e ir liberando para que o micro movimento dessas pequenas estruturas que formam um macro movimento estarem livres. E aí sim o desenvolvimento motor do nosso bebê, do nosso paciente, do filho de vocês, do bebê de uma forma geral, ele acontecer da forma mais eficaz. Certo? É a gente pensar nesse micro. Beleza? E aí você imagina, ele já estava fazendo fisioterapia há meses e não tinha uma resposta clínica muito boa. E é isso que eu ouço de muito fisioterapeuta, né? A sensação que eu tenho é que eu estou enxugando gelo, estou fazendo a mesma coisa, eu não vejo mudança, eu não vejo evolução no meu paciente. E aí depois que entra nesse mundo, aí começa a ver resultados satisfatórios, certo? Inclusive, queria convidar vocês para o meu workshop, né, de fisioterapeuta referência na pediatria, onde vão ser uma sequência de 3 aulas que eu vou falar tudo para vocês, né, como a gente conseguir tratar essas disfunções pediátricas em até 4 atendimentos, tá? É um evento 100% online, gratuito. Quem quiser, comenta aqui pediatria que vocês recebem um link, ou lá no meu direct, beleza? Manda pediatria que vocês ganham o link para garantir a vaga de vocês, beleza? Certo, gente? Então eu preciso que vocês entendam sobre esse raciocínio e que não existe melhor ou pior. As terapias, elas se complementam, tá? Por isso que se você já trabalha com esse universo pediátrico, em questão do desenvolvimento motor, é muito importante você também ter esse raciocínio. Beleza? Combinado? Então, de boa, quem quiser vai fazendo pergunta aí que eu vou comentando. Certo? Que eu vou respondendo vocês. Bruno colocou, nem sempre é o torcicolo congênito, né? Nessa situação, sim, nem sempre é o torcicolo. Existem outras disfunções
que podem fazer com que esse bebê ele gere essa disfunção, certo? Falando além também em questão do nosso raciocínio clínico, né? Como destravar. É engraçado, ontem eu estava com a paciente, com a amiga que ela trabalha muito com respiratória, né? E aí ela entrou nesse mundo aí, nesse universo também da terapia manual, e ela falou: Ícaro, eu tô impressionado, porque, gente, paciente, agora eu tô tendo muito caso de bronquiolite aqui na cidade, e durante a minha sessão eu não tô precisando fazer mobilização de secreção, eu não tô precisando fazer nada da respiratória, eu trabalho ali com a terapia manual no diafragma, e o bebê sozinho consegue fazer uma tosse efetiva, expectorar, botar esse catarro para fora. Eu falei: pois é, né? Existe estudo, gente, por exemplo, que fala que uma boa mobilidade torácica está diretamente ligada com uma boa saturação do nosso paciente. Então, se esse paciente, por exemplo, existe um bloqueio de região torácica, de costelas, significa que a saturação desse paciente ela vai estar comprometida. Então, entende como a terapia manual ela consegue colocar a colherzinha em tudo, né? Então, a gente consegue tratar esse tipo de paciente. Você que é do ambulatório, né? Da respiratória, também é para você consegue trabalhar na sua área, certo? Então, participa do workshop para você se aprofundar nesse tema, beleza? Bruno, doutor, como identificar esse bloqueio no toque? É isso, a gente vai falar sobre isso de forma mais aprofundada lá no nosso workshop, beleza? Porque não tem condição, se eu for começar a falar aqui com vocês, vai ficar muito extenso, a gente não tem tempo para isso, certo? Então lá vão ser 3 aulas sequenciais que foi perfeitamente desenhada com uma lógica específica para vocês conseguirem absorver todo esse conhecimento, né? Avaliação, tratamento, a questão do toque, tudo certinho, beleza? Então não perde, coloca aí na agenda, certo? Certinho? Combinado, gente? E aí, uma pergunta muito frequente também é: Ícaro, eu acho que eu tenho medo de aplicar essas técnicas, né? De machucar o meu paciente, já pegando esse gancho do toque. É impossível a gente machucar o nosso paciente, por quê? Porque o nosso toque é muito sutil, ele é muito suave. No início da minha carreira, eu também tinha esse receio. Eu ficava com medo ali, sei lá, de eu aplicar uma força excessiva e acabar machucando meu paciente. Mas quando eu comecei a entender sobre o nosso toque, como é que a gente trabalha, eu vi que isso é impossível. Porque a terapia manual pediátrica, ela não tem nada a ver com aquela terapia manual do adulto, onde a gente precisa muitas vezes fazer aquela liberação, aquele toque, né, mais robusto, com mais força. Certo? O nosso conceito da terapia manual avançada pediátrica é a gente fazer remodelação nas fibras de colágeno e de elastina. E isso só acontece se a gente faz um toque por muito tempo, manter esse toque por um tempo maior e ser sutil e suave. Quando a gente faz aquele toque, aquela liberação miofacial, por exemplo, a gente está destruindo fibras de colágeno. Tá? Então, o nosso corpo é super inteligente, nós destruímos fibras de colágeno, o paciente sai com aquela sensação de que está todo soltinho, mas 2, 3 dias depois o corpo deposita mais colágeno, ou seja, tensiona tudo de novo. Por isso que o toque sutil ele é mais eficaz, tá? Então não tem perigo da gente machucar o nosso paciente, porque é muito suave, tá? Vou falar sobre isso lá no workshop. Beleza, gente? Combinado? Certinho? E aí tem muita gente também que pergunta: Ícaro, quanto tempo de retorno eu faço no meu paciente, né? Quantos atendimentos eu faço por semana? Quando a gente fala de terapia manual, não se faz mais de um atendimento por semana, tá? Por quê? Porque 7 dias é a quantidade de dias que o corpo do teu paciente vai ficar reagindo àqueles estímulos do toque que você fez nele.
aqueles estímulos do teu tratamento. Então, durante 7 dias, aquele bebê ele vai estar reagindo àquelas técnicas que você aplicou nele, certo? Então, ele vai estar se reajustando, vai estar se reequilibrando. Então, não tem necessidade de você atender mais de uma vez por semana. É uma vez por semana. À medida que o bebê vai evoluindo, a gente pode ir aumentando esse tempo. E isso é um ponto super positivo para nós, fisioterapeutas. Por quê? Porque além de ter um raciocínio específico, de trabalhar a estrutura correta, de entender a causa do problema, a gente não atende com tanta frequência igual outras terapias, por exemplo. E isso faz com que a gente consiga cobrar um valor melhor para o nosso tratamento, para a nossa consulta, para a nossa avaliação, tá? Porque não tem necessidade de muitos atendimentos muito próximos. Então a gente consegue cobrar um valor melhor e mais justo pelo nosso tratamento, tá? Então isso é fantástico também, certo? Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida? Doutora Marime, aquele paciente que eu conversei com o senhor, a família desistiu. Marime, na verdade eu não consegui nem ouvir todos os teus áudios, desculpa, tá? Mas eu vou parar hoje para ouvir, perdão. Certinho, gente? Então eu queria falar mais ou menos isso. Foi que a gente viu hoje, vimos a definição básica aí quando a gente fala de desenvolvimento motor, que existem algumas situações que influenciam nesse desenvolvimento motor, certo? Como, por exemplo, questões socioeconômicas com o país, certo? Que existe uma variabilidade do ritmo do desenvolvimento motor, tá? Mas que todo ser humano tem os marcos do desenvolvimento motor, eles são pré-programados, são programados no nosso corpo e existe uma sequência lógica e precisa acontecer daquela forma, certo? Falei para vocês que a questão da tarefa do indivíduo, ela está influenciando muito nessa questão do desenvolvimento motor também, certo? Então, indivíduo, tarefa e ambiente são situações que influenciam nessa questão desse desenvolvimento. Esse que é o raciocínio que a gente saiu da faculdade e é a partir dele que a fisioterapia convencional tenta tratar um paciente, né? Fazendo estímulos motores, orientando a família também a realizar em casa, mas que existem outras situações que podem influenciar nesses marcos do desenvolvimento motor do paciente, né? Nessa alteração, nesse atraso, nessa questão do paciente não evoluir com o seu tratamento convencional, que são os bloqueios de mobilidade tecidual. Né? Dei o exemplo da cervical alta, que é uma região super nobre que muitas vezes está em disfunção, que esse paciente ele não vai experimentar essa lateralidade, então provavelmente quando chegar no 4º mês ele não tem uma boa dissociação de cintura, ele não experimentou muita lateralidade, então consequentemente esse rolar vai estar comprometido, certo? E não adianta a gente só fazer o estímulo motor, a gente precisa tratar essa disfunção. É sobre isso que a gente precisa aprofundar, ter conhecimento para a gente conseguir tratar o nosso paciente em até 4 atendimentos. E eu vou aprofundar sobre as disfunções pediátricas e como você conseguir tratá-las em 4 atendimentos lá no nosso workshop Fisioterapeuta Referência na Pediatria. Beleza? 100% online gratuito. Quem tiver interesse, manda pediatria no meu direct ou aqui que vocês vão receber o link, tá? Alguém tem mais alguma dúvida para a gente papear? Se não, acho que eu falei tudo que eu queria falar aqui com vocês. Tô cansado, gente. Atendi hoje de 8 às 18 e fiquei aqui ainda. Tô aqui no consultório. Vou mostrar para vocês. Tô aqui no consultório ainda. Ó. Pra gente fazer a nossa live. Certo? Nem jantei, 9 horas da noite, então é isso. Aguardo vocês. Provavelmente semana que vem a gente tem mais live. Se vocês quiserem que eu fale sobre algum tema específico, manda aí a sugestão no direct, beleza? Show? É isso. Abraço, aguardo vocês lá no nosso workshop. Beleza? Tchau, tchau.